Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos trazer uma novidade e já vou aproveitar para agradecer os mais de 50 mil inscritos, né? Então atingimos o número de 50 mil, muito legal os depoimentos também sobre aprovações e hoje eu vou trazer uma novidade para vocês, que é uma nova parceria do canal, que são, eu vou mostrar isso aqui direitinho, ó, são 800 questões pedagógicas, né? Vários autores, e hoje está marcadinho o livro aqui, 800 questões de BNCC, didática, psicologia da educação, tendências pedagógicas, currículo, alfabetização e letramento, aspectos éticos, filosóficos, avaliação da aprendizagem, educação inclusiva, infantil, gestão da educação, legislação da educação. Este livro aqui, parceria da ECOA, e também o LDB, né? Professor, como é que eu faço para adquirir esses livros? Fácil, vai estar o link na descrição aí. Você vai entrar aqui, né? Nesta parte aqui, nesta minha página aqui, você vai entrar e você vai encontrar lá, né? Olha aqui, ó, quem é ECOA, né? Um pouquinho falando aí, quem é ECOA Educação. Aqui os livros, né, que eu estou recomendando, ó, 800 questões comentadas, inclusive a aula de hoje eu peguei questões desse livro, vou mostrar para vocês, né? Livro de pedagogia para concursos, né? Super preparatório para pedagogia, a LDB esquematizada e comentada, né? Então todos esses livros aqui à disposição para você, né? Então, importante aí você que vai fazer concurso público, bem interessante esses livros, inclusive vou mostrar aqui para vocês hoje, nessa aula que eu preparei aqui, né, dentro do projeto 1000 questões, que é o projeto do canal, mas também eu coloquei aqui algumas questões, questões do ECOA, né, que eu peguei deste livro aqui, do ECOA, para mostrar para vocês como que funciona, né? Então, tem de todas as bancas aqui, gente. São 800 questões e o interessante é que elas são comentadas, né? Então, alternativa por alternativa. E aí, se você quiser adquirir, você vai lá no link. Tem também sobre a LDB, enfim, um material bastante interessante. Lembra? Muita gente me pergunta qual material. Tem gente que gosta de material físico, né? Então, só para dar um exemplo, ó, essa questão aqui, né, da BNCC que está no livro, é a questão que logo abre o livro ali, né, porque ele é dividido em temas. Então você tem lá BNCC, ó, professor de ensino fundamental, Prefeitura de Areal, Rio de Janeiro, tem de todo o país, tem de várias bancas. Guanlimp, né, 2020, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, os conteúdos do ensino fundamental são organizados em ciclos de formação, campos de experiência, unidades temáticas e eixos estruturantes. E aí, essa é uma questão que está aqui no livro, né? Estou aqui com ele para comentar com vocês, indicar esse material que é excelente. E aí, o que você respondeu? E tem o grau de dificuldade também nas questões, tá? Então, por exemplo, essa é uma questão de grau fácil, né? Então, o livro marca também o grau de dificuldades. Tem questões mais extensas, questões menos extensas, tá? Só para dar um exemplo para você. O que você respondeu nessa? Se você respondeu a letra C, você acertou. E aí, olha só o que ele comenta. Por exemplo, está lá no livro, alternativa A, incorreta. Os ciclos de formação compreendem uma das formas de organização escolar do ensino fundamental previstas na LDB e não na BNCC, como a alternativa aponta. E você vai aprendendo. Ó, campos de experiência. Alternativa B incorreta. A BNCC vincula os campos de experiência à organização da educação infantil. E unidades temáticas. De acordo com a BNCC, os conteúdos do ensino fundamental são organizados em unidades temáticas. E aí sim é a letra correta. E os eixos estruturantes? Também está incorreto. Os eixos estruturantes, interações e brincadeiras devem estar relacionados à educação infantil.
Olha, uma questão comentadinha, quantas coisas você aprendeu, Fábio? Então, eu quero adquirir esse material. Vai lá no nosso link, né? E acessa, porque vai ser muito importante para os seus estudos. Vamos ver uma outra de BNCC, dessa vez, né, a questão de número, uma questão com grau de dificuldade um pouquinho maior, né? Uma questão de grau, vamos dizer assim, seria grau médio, né? Médio de dificuldade. Olha só, BNCC, professor de educação infantil, Prefeitura de Birigui, né? Deixa eu tirar eu da frente aqui de vocês, isso, Prefeitura de Birigui, né? São Paulo, VUNESP, banca VUNESP. As decisões curriculares e didático-pedagógicas das secretarias de educação, o planejamento do trabalho anual das instituições escolares e as rotinas e os eventos do cotidiano escolar devem levar em consideração a necessidade de superação das desigualdades. Para isso, conforme a Base Nacional Comum Curricular, os sistemas e as redes de ensino e as instituições escolares devem se planejar com claro foco na equidade, que pressupõe, né? Então, vamos lá. Ajudar os mais carentes e deixar os socialmente privilegiados responsáveis por seu próprio desenvolvimento. Veja que a questão fala de equidade, e sempre nas minhas aulas eu tenho falado muito disso. Cuidado para não confundir equidade com igualdade. B. Criar programas de assistência social para amparar e pôr fim às desigualdades. C. Selecionar os conteúdos e os saberes que são úteis aos alunos de acordo com sua condição social. D. Reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes. E E. Tratar a todos como iguais, dando as mesmas condições e oportunidades de aprendizagem. Bom, então eu vou deixar você pensar aí, questão que também está no livro lá, as 800 questões comentadas em pedagogia, né, da ECOA, parceira aí do canal agora. Se você quiser adquirir, está lá no link. O que você respondeu? Né? Fábio, você está falando da pausa para você pensar e responder. Bom, a alternativa correta é a letra D, reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes. Por quê, gente? Tratar a todos como iguais, aqui não é equidade, né? Então, não é equidade. E o que o livro comenta isso? Traz aqui o trechinho da BNCC e diz assim: para isso, os sistemas e redes de ensino, as instituições escolares devem se planejar com claro foco na equidade, que pressupõe reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes. Então, não tem nada a ver com criar programa de assistência social, né? Porque isso é outra área, né? Não é ajudar os mais carentes e deixar os socialmente privilegiados, né? Não é separar, excluir o outro também, né? E selecionar os conteúdos e os saberes que são úteis aos alunos, né? De acordo com a sua condição social, ou seja, se a pessoa é pobre, tem um conteúdo, se a pessoa... Então, não tem nada a ver, né? Então, você tem aí a resposta, a letra D. Olha como isso ajuda a estudar, né? Então, é importante aí, se você se interessar pelo material, que é um material escrito, né? Um livro, então, muita gente gosta, né? Muita gente gosta. E aqui, no canal, a gente tem esse projeto 1000 Questões, que é um projeto que vai sempre colocando questões, aí a gente já deve ter mais de 100 no canal, comentadas. E eu gostei muito desse material, porque ele faz uma coisa que eu já fazia no canal, que é comentar questões e seus itens, né? E de várias bancas, tá? Então, bastante interessante, por isso eu estou recomendando esse material. 3. Especialista em assuntos educacionais. Prefeitura de Criciúma, Santa Catarina. Olha a banca, FAEPSUL, né? E Vygotsky. Então, tem várias questões de Vygotsky, Piaget, da psicologia da educação, que é um tema que muitas vezes é complicado, difícil. Então, às vezes, com questões você vai desenvolvendo melhor. Vygotsky, em seus estudos, define a zona de desenvolvimento proximal como uma questão que aparece demais nos concursos, né? E é um tema central aí do pensamento de Vygotsky.
a distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial. B, a aproximação entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial. Aí o aluno fala, nossa, mas a A e a B são iguais? Não, ó. Veja que um fala de distância e o outro de aproximação. O resto é igual, né? Precisa prestar atenção nisso. C, o nível de ensino dos alunos em sala de aula. E D, o nível, a zona que impede que o nível de desenvolvimento se transforme em nível de desenvolvimento real. E aí, o que você respondeu nessa questão? Uma questão de grau de dificuldade médio também, tá? De grau de dificuldade médio. Eu não peguei muitas questões assim, só para mostrar para vocês como é que é o material, mas tem grau de dificuldade, né, maior, tá? Mas eu peguei algumas questões centrais importantes. Então, o que você respondeu? Se você respondeu letra A, você está correto, né? Zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial. Olha o que diz aqui o livro, né? Para Vygotsky, zona de desenvolvimento proximal, a ZDP, é a distância entre o nível de desenvolvimento real, ou seja, determinado pela capacidade de resolver problemas independentemente, e ao nível de desenvolvimento potencial, demarcado pela capacidade de solucionar problemas com a ajuda de um parceiro mais experiente, né? Então, não é AB porque não é aproximação, é distância, o termo que ele usa, não é nível de alunos em sala de aula, nem a zona que impede, né? Então, essa é a alternativa letra A. Olha que interessante, né? Então, você vai estudando psicologia da educação de uma forma mais tranquila, às vezes, do que você teria só lendo os autores, né? Então, é importante você adquirir esse material, né? Olha só, 4, pedagogo, Prefeitura de Florianópolis, FEPESE, né? 2019. Você pode ver que tem várias bancas de diferentes estados, né? Prefeituras diferentes, então você vai encontrar, vi questão da FGV, da Unesp, do Instituto Avança, enfim, várias bancas aí. Os textos de Vygotsky podem ser considerados fontes para quem pretende entender o desenvolvimento da formação e como ocorre a letra A, periodização das idades, B, formação do pensamento intuitivo, C, apropriação do pensamento cartesiano, D, aprendizagem linear e E, formação do pensamento segmentado, né? Então, o que você responderia? Tem várias questões de Vygotsky aqui, né? Várias, e é importante para você entender este importante autor que não cai, ele despenca nos concursos públicos, né? É raro não ter um edital que não coloque, é raro ter um edital que coloque Vygotsky, que não coloque Vygotsky, melhor dizendo. Respondeu? Olha aí, se você respondeu periodização das idades, você acertou. E qual é a resposta aqui? Vygotsky teve uma grande contribuição para a psicologia ao abordar a história do desenvolvimento infantil, criticando características universais válidas para o desenvolvimento infantil e propondo um pensamento histórico sobre o tema. Então, veja, lembra que eu falei de você criar cadernos, né, para você estudando? Aqui, esse material excelente para você desenvolver aí os seus estudos, certo? Olha aqui, mais uma, né, do Vygotsky. Coloquei Vygotsky aqui porque às vezes as pessoas... E mais uma da Prefeitura de Florianópolis, FEPESE 2019. Segundo Vygotsky, a essência do desenvolvimento humano situa-se na relação do sujeito com, né? Então, como que se situa essa relação? As representações mentais, a letra A, a letra B, os objetos, C, suas capacidades inatas,
de o mundo simbólico e as habilidades cognitivas. Mais uma questão aí de Vygotsky. E você vai encontrar Vygotsky, Piaget, né? Vários autores aí da chamada psicologia da educação, tá? Você vai ter nesse livro Alfabetização e Letramento, muita coisa aí interessante. O que é que você respondeu nessa? Se você respondeu letra D, opa, fugiu aqui a resposta, letra D, né? O mundo simbólico, você acertou. E aí, olha só o que diz, para Vygotsky, né? Faltou só a alternativa aqui, mas ó, para Vygotsky, a experiência como fator influente no desenvolvimento se insere no seu conceito de atividade do indivíduo no mundo, mediado pelos sistemas simbólicos de que dispõe, sendo a linguagem o principal deles. Olha que interessante, né? Então, a essência do desenvolvimento humano situa-se na relação do sujeito com o mundo simbólico, sendo, né, a linguagem o principal dele, portanto, gabarito, letra D de dado. Então, você vai aprender muito com essas questões. 6, né? Professor de educação básica, prefeitura de Amparo, Metro Capital, outra banca, Metro Capital Soluções. Processo pedagógico e agora uma questão que fala sobre um tema que cai muito nos concursos públicos, que é a questão da alfabetização e do letramento, né? Então, tema também recorrente aí nas provas, e tem muitas questões aqui de alfabetização e letramento no livro. Processo pedagógico de aquisição e domínio da capacidade de ler, escrever e interpretar textos. Esse é o conceito de alfabetização, aprendizagem, educação, letramento e instrução, né? Essa mais tranquila aí de você responder. O que você respondeu nessa questão? Vamos ver? Letra D, letramento, né? Então, olha o que diz aqui o livro. Alternativa A, por que ela está incorreta? A alfabetização é um processo de apropriação de uma tecnologia. E já caiu isso num concurso, o pessoal falou, não, tecnologia não tem nada a ver e tal, né? E errou. Mas ó, a alfabetização é um processo de apropriação de uma tecnologia. E B, a aprendizagem. Por que não é, né? A aprendizagem se refere aos processos cognitivos, está relacionado à mudança de comportamento. E a educação, por que não é também? A educação é um processo de transformação dos sujeitos através da construção permanente do conhecimento. E aí sim, né, alternativa certa, correta, letramento. O letramento é um processo cognitivo e linguístico relacionado à aquisição de leitura, escrita e interpretação de texto. E a instrução, né, por que está incorreta? A instrução é um conceito relacionado ao treinamento, aquisição de informações e transmissão de conhecimento. Portanto, né, gabarito aí, letra D de dado. Ó que legal, todas as questões comentadinhas. Olha outro tema que também tira o sono dos candidatos, né? Tira o sono, que é a história da classificação. E o que é interessante é que tem muitos, fala de quando está no tema alfabetização e letramento, você tem questões da Emília Ferreiro, né? Questões importantes aí que aparecem bastante no concurso, aparecem muito nos concursos e são bem interessantes de você estar estudando. Vamos ver essa aqui de professor, né, da Prefeitura de Itanhaém, nosso rumo 2020. É neste nível que as crianças passam a fazer relações mais aprofundadas acerca da composição das sílabas, pois em vez de representar uma letra para cada sílaba, percebem que é necessário juntar determinadas letras para se conseguir os sons que as sílabas representam. Ou seja, se antes escreviam boneca com o e a, nesta fase a hipótese poderia ser bo e ca. Trata-se do nível pré-silábico,
silábico sem valor sonoro, silábico com valor sonoro, silábico alfabético ou alfabético, né? Inclusive, nessa parte do livro também traz aí algumas questões da FGV, né, que caíram lá em Angra dos Reis, uma questão que sempre a FGV está cobrando. Você que vai fazer prova da FGV, a FGV gosta de cobrar essas hipóteses, né, de alfabetização. Muita atenção, tá? Então, o que você respondeu nesse caso aí? Tá? Vamos ver se você está esperto nessa questão. Silábico alfabético, né? Ele ainda não está alfabético, mas ele está silábico alfabético, né? Então vamos ver por que não é pré-silábico. Na fase pré-silábica, a criança não registra a pauta sonora, confunde letras, números, pode registrar através de desenhos e traços, o que diverge da situação apresentada pelo enunciado da questão. E o silábico sem valor sonoro? Por que não é, né? Na fase silábica sem valor sonoro, a criança registra com letra e identifica a pauta sonora das palavras. Mas isso se diferencia do exemplo da criança apresentado no enunciado. E o silábico com valor sonoro, né? Por que não é? Na fase silábica com valor sonoro, a criança registra a letra, fazendo relação sonora, também identifica a pauta sonora das palavras, mas isso se diferencia do exemplo da criança apresentado no enunciado. E o silábico alfabético, que é a correta, né? Na fase silábico alfabética, a criança faz a relação entre som e grafema, admitindo que a sílaba se compõe com mais de um fonema, encontra-se em transição entre a fase silábica com valor sonoro e alfabética, portanto está em acordo com o exemplo da criança apresentado no enunciado. E por que não é alfabético? Na fase alfabética, a criança consolida as relações entre grafemas e fonemas, o que diferencia da fase em que a criança apresentada no enunciado está. Então, olha só, tem bastante questões e é muito interessante você que tem dificuldade nesse tema. E aqui uma questão, né, número 8 aqui para a gente encerrar, né, só essa apresentação breve desse material que é interessante para vocês, né, tem bastante coisa aqui, não só esse material como o da LDB, também com questões comentadas, atualizado, muito interessante. Então, professor de ensino básico, Prefeitura de Louveira, Instituto Avança São Paulo, 2020. No que se refere à função social da escola, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Então, é uma característica dessa banca, né, e de outras, citar ali 3 afirmações e perguntar quais são verdadeiras e tal. Então, afirmação número 1. Os professores e diretores precisam responder às necessidades diversas de seus alunos e famílias. 2. As escolas públicas têm apenas uma missão e selecionam as famílias que aceitam tal missão. 3. As escolas públicas devem contribuir para a construção de cidadãos competentes, tolerantes e ativos. Alternativa A, apenas o item 1 é verdadeiro. B, apenas o item 2 é verdadeiro. C, apenas o item 3 é verdadeiro. D, apenas os itens 1 e 3 são verdadeiros. E nenhum dos itens é verdadeiro. Então vamos lá, né? Uma questão que quem assiste a minhas aulas sabe. Responderia tranquilamente isso. Primeiro, os professores e diretores precisam responder às necessidades diversas de seus alunos e famílias? Ok. Né? As escolas públicas têm apenas uma missão e selecionam as famílias? Está errado. E aí vai naquela dica que eu dou, ó, educação é ampla, educação é para todos. Viu alguma alternativa que restringe, que segrega, seleciona? Opa, não, né? Uma missão só, educação? Não. E aí, né, claro que o item 2 está errado. E as escolas públicas devem contribuir para a construção de cidadãos competentes, tolerantes e ativos. Perfeito. Portanto, 1 e 3
portanto, item D. E o livro também comenta, né, essa questão. Assertiva 1, né, comentário do livro agora. Desde que tais necessidades sejam correlatas ao processo de ensino-aprendizagem. Desculpa, peguei a questão errada aqui, né? Não, tá certo. E que eu tenho efeito sobre ele, né? Assertiva 2 é falsa, a educação é direito de todos e dever do Estado, não podendo ter nenhum critério de exclusão, né? E 3 reflete os objetivos e as aspirações sociais sobre a escola do nosso tempo, tá? Então, olha só que interessante. Portanto, aí encerramos aqui esse nosso mini simuladinho aqui, né, para vocês, falando dos livros, né, da ECOA. Então, se você tiver interesse, vai estar na descrição do vídeo, tá? Para você procurar lá, ó. Aí você vai lá na minha estante virtual, porque se você comprar na nossa estante virtual, você também ajuda o canal. E lembra, nós estamos com um projeto para que o canal possa publicar cada vez mais livros, cada vez mais, cada vez, né, aumentar aí o número de publicação de vídeos. Então a gente tem as nossas parcerias e você, né, vai poder aí adquirir, né, com desconto. Inclusive, se você colocar lá entrar pelo nosso link, aí você vai ter o desconto para adquirir o livro, certo? As opções que estão aqui, ó, né? Então você vai lá, coloca Prof. Fábio Inácio 10 e aí você utiliza o cupom e aí você já tem um desconto aí de 10% aí no seu material. Já ajuda, né? Ajuda você a pagar o material. E vale muito a pena, gente, porque eu gosto muito de material, né? Nada contra os PDFs, eu gosto também, mas o material escrito você pode riscar, você pode utilizar, é sempre interessante. Então, se você quiser adquirir, vá no link, você vai ter lá a possibilidade de adquirir e vai apoiar o canal aí. E a gente conta com vocês, tá bom? Muito obrigado, 50 mil inscritos esse ano de 2000, para o próximo ano, né? Para o ano de 2023, queremos ter 100 mil inscritos. 100 mil inscritos. E ano que vem, como eu falei para vocês, eu vou dedicar um período inteiro para o canal, então vai ter muito vídeo. Nós já vamos começar dezembro bombando de vídeo, então aguarde aí. Contamos com você, com seus likes, com seus comentários, que sempre ajudam o canal. Grande abraço e até a próxima.